Olá, eu sou a Esdrer Lacher, sou mestrando do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente eu recebo financiamento da CAPES para a realização da minha pesquisa, e nesse momento eu irei apresentar então a minha comunicação intitulada Uma discussão historiográfica, as identidades díspares do sofista ou filósofo Dion de Prusa. Bem, eu preparei um texto para essa comunicação para que eu não acabe ultrapassando o tempo proposto pelo evento. Então, eu peço licença a todos e a todas e passo para a leitura do texto. O objetivo dessa comunicação é apresentar, a partir de alguns autores da antiguidade e da historiografia sobre o Império Romano, as identidades díspares atribuídas a Dion de Prusa ao longo dos anos, uma vez que ora ele é apresentado como um filósofo, ora como um sofista, ora como um filósofo dotado de habilidades sofísticas. Contudo, antes dessa discussão historiográfica sobre essas diversas identidades construídas sobre Dion de Prusa, é importante apresentar quem era esse indivíduo por nós estudado, em qual contexto ele vivia, a sua formação, enfim. Dion nasceu por volta do ano 40 na região da Bitínia, na Ásia Menor. Ele pertencia a uma família rica e proeminente de Prusa. A condição social elevada da sua família possibilitou-o a receber uma educação de qualidade, de modo que ainda jovem foi para Roma aprender os conhecimentos clássicos que utilizou durante toda a sua vida. Por conta disso, acabou estabelecendo contato com figuras políticas importantes, como os próprios imperadores. Porém, aproximadamente no ano de 82, João foi exilado da Península Itálica e da Bitínia devido às críticas que teceu ao então imperador Domiciano. Durante esse período, vagou por regiões longínquas e teve de realizar trabalhos manuais para sobreviver. Em seus trabalhos, John fala sobre a política, os valores cívicos, as regras e a infraestrutura da cidade grega sob domínio romano. Ele atuava como um porta-voz das comunidades cívicas ou como emissário do poder imperial frente às províncias, transmitindo uma mensagem de cooperação, mas também de estabilidade dentro das polis gregas conquistadas pelo Império. Entretanto, não acreditamos que Dion desejava, a partir dessas orações, desses discursos, alcançar um lugar na corte imperial. Ou seja, ele não estava preocupado em obter uma elevação do seu status pessoal. Sua preocupação era com a vida real e com os valores públicos da comunidade citadina grega. De todo modo, a existência e vivência desse indivíduo renderam muitos textos que hoje nós, historiadores, temos a oportunidade de estudar. Cerca de 80 discursos produzidos por Dion de Prusa em grego chegaram até nossos dias, os quais versam sobre os mais variados temas. Entretanto, não é possível afirmar com precisão quantos discursos ele produziu, pois muitos dos seus textos se perderam com o tempo. E, portanto, devido a esse volume considerável de fontes e da diversidade dos seus conteúdos, desde a antiguidade existe certa confusão sobre como Dion de Prusa deve ser classificado. Era esse indivíduo um sofista, um filósofo ou eram ambas as coisas? Essa confusão é resultado, em parte, do próprio sistema educacional da época de Dion, no qual a filosofia e a sofística, embora fossem dois campos do conhecimento diferentes, com seus professores, os seus centros de ensino próprios, na prática muitas vezes se esbarravam. Os filósofos, por exemplo, muitas vezes ensinavam e liam para grandes audiências, e para isso necessitavam recorrer a estilos e a estruturas linguísticas que eram características, por assim dizer, da sofística. Além disso, é difícil definir com precisão quem era o filósofo ou o sofista naquele contexto. A palavra filósofo era atribuída a quem ensinava filosofia. Já o termo sofista era aplicado normalmente ao indivíduo que utilizava a retórica em exposições públicas para grandes audiências. O sofista era lembrado sempre pela capacidade de improvisar discursos e pela excelência em usar as palavras da maneira mais adequada. Contudo, o termo sofista também podia ser usado num sentido pejorativo. Nesse sentido, para alguns, a sofística não passava de meras palavras sem um conteúdo mais sério. O sofista, nessa visão,
significaria, então, um charlatão ou um impostor financiado pelo governo imperial, preocupado somente com a aparência e sem nenhuma atuação política propriamente dita. Essa imprecisão conceitual e linguística sobre os termos filósofo e sofista geraram diversas construções identitárias sobre quem seria Dion de Prusa, que remonta então a autores da antiguidade, mas não se encerra naquele momento, estendendo seus estudos historiográficos contemporâneos. Filósofo, que viveu entre os séculos 3 e 4 e produziu uma biografia sobre os sofistas, argumentou que era muito difícil saber como Dion devia ser chamado por ser excelente em tudo que fazia. Por isso, o biógrafo decidiu incluir Dion de Prusa no seu catálogo de sofistas, mas o classificou como um filósofo que pensava como um sofista e possuía habilidades sofísticas. Para filósofo, Dion era um filósofo. Seu exílio da Península Itálica seria uma amostra da perseguição que sofreu do imperador Domiciano por sua filosofia. Porém, o biógrafo vê em Dion diversas características dos sofistas, especialmente a forma como o orador declamava e improvisava os seus discursos. Já na Antiguidade Tardia, por volta do século V, Sinésio de Cirene criticou severamente a visão de Filóstrato sobre o biografado. Para Sinésio, Dion não era um sofista e um filósofo ao mesmo tempo, mas sim um sofista no início de sua vida que se converteu a filósofo depois que foi exilado. Quando era mais jovem, Dion inclusive compôs um texto chamado Contra os Filósofos. Porém, depois da experiência de ter sido exilado, ele teria se tornado um filósofo por considerar a filosofia o modelo mais adequado para se ter uma vida boa e controlada. Porém, a diferença entre essas interpretações de Filóstrato e de Sinésio de Cirene sobre a classificação de Dion em uma categoria ou outra devem ser analisadas de acordo com os contextos nos quais os críticos estavam inseridos. Filóstrato, que viveu no século III, estava muito familiarizado com o universo cultural em que a filosofia e a sofística eram difíceis de se distinguirem de certa forma. Em sua época, era perfeitamente possível, por exemplo, um filósofo ter a fama de um sofista. Sinésio, pelo contrário, que viveu em outra época, era um neoplatonista para quem a filosofia e a sofística não poderiam ser praticadas ao mesmo tempo de maneira nenhuma. Por isso, para o Sinésio, se a obra do Dion possuía características desses dois campos, significava que ele teria sido uma coisa primeiro e depois outra, nunca as duas coisas juntas. Mas, como já falamos, essa imprecisão sobre como Dion devia ser classificado não se encerrou na antiguidade com esses dois autores, permanecendo até muito recentemente nos trabalhos daqueles que se propõem a estudar a obra dessa personagem. Hans von Arnim, considerado um dos principais estudiosos da vida e obra de Dion de Prusa, em 1898 publicou uma obra clássica intitulada Leben and Work des Dion von Prusa. Nessa obra, o autor, seguindo a tese do Sinésio de Cirene, defende que a biografia intelectual do autor deve ser dividida em duas fases. A primeira, na qual ele teria sido um sofista, e depois do exílio, quando passou a se apresentar como um filósofo adepto ao cinismo. Tempos depois, em 1969, Arnaldo Momigliano escreveu um pequeno artigo sobre Dion intitulado Diocrisóstomo, em que produziu uma biografia sobre o orador. Nesse trabalho, embora Momigliano reconheça que Dion recebeu uma educação retórica e sofística de qualidade, identifica-o como um filósofo político, discordando da tradicional divisão da carreira de Dion em duas fases proposta anos antes pelo Von Arnim. Outro estudioso que não poderíamos deixar de citar é Christopher Jones, considerado uma das principais referências sobre o estudo da obra de Dion de Prusa no século XX. Em sua obra The Roman World of Diocrisóstomo, o Jones também discorda da tradicional divisão da carreira da personagem proposta pelo Von Arnim. Para o Jones, devido à confusão do que sofista, filósofo e retor significavam à época, seria muito difícil enquadrar Dion numa categoria ou outra. Então, Jones parece concordar com a explicação dada por Filóstrato, para quem Dion era um filósofo que exibia a habilidade oratória dos sofistas.
Outro autor que escolhemos mencionar nessa apresentação é Stanton, autor que publicou um artigo intitulado Sophists and Philosophers, Problems of Classification, em 1973, em que ele também menciona a dificuldade de se classificar John de Prusa. Segundo ele, o próprio Dion não esclarece o que ele mesmo considerava que fosse. Então, o Stanton afirma que em alguns dos discursos do Dion, embora o termo sofista, em alguns dos seus discursos, o termo sofista é utilizado num sentido neutro, ao passo que em outras ocasiões recebe um sentido depreciativo. Para esse autor, para o Stanton, embora as ações de Dion pareçam indicar que ele era um sofista, segundo ele, o Dion pretendia ser visto como um filósofo, já que ele não se inclui entre os sofistas e aparentemente rejeita algumas reflexões da sofística. Outro autor que merece atenção é Geraint Lowers, que ao fazer uma breve biografia de Dion, apresenta-o como um político local, filósofo e conselheiro dos imperadores. Porém, o autor não deixa de registrar o fato de que Dion foi incluído por Filósofo dentre os filósofos que expunham suas ideias com grande eloquência e que por isso foram chamados de sofistas. Para Lowers, por mais que Dion fosse um filósofo, havia em sua narrativa diversas características próprias dos sofistas, como, por exemplo, a preocupação com o estilo, a língua e a forma de se apresentar perante o público. Parto agora para as conclusões finais dessa apresentação. De certo, há outros autores que poderíamos aqui citar. Porém, para fins desta comunicação, optamos por apresentar uma amostra de como esse tema aparece em alguns dos estudos sobre a obra de John de Prusa. Embora haja essas diferentes interpretações sobre a identidade dessa personagem, consideramos que John de Prusa era um filósofo e um sofista ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, porque na cultura educacional do século I depois de Cristo, fica difícil distinguir um campo do outro. Era difícil distinguir esses campos. Os filósofos, por exemplo, não raro, adotavam os estilos linguísticos e retóricos dos sofistas ao se apresentarem para determinadas audiências. Assim, as fronteiras entre o que era ser um filósofo de profissão ou um sofista de carreira eram muito fluidas. Em segundo lugar, porque existe uma ambiguidade terminológica sobre o que o termo sofista significaria na época. Seria o sofista um indivíduo qualificado em falar com o público, preocupado com o estilo, a língua e a construção de seus discursos e financiado pelo governo imperial, mas ao mesmo tempo um indivíduo que não possuía aspirações políticas? Ou seria ele um indivíduo envolvido com a política de seu tempo que utilizava suas habilidades oratórias para convencer o público sobre determinada visão de mundo? Nesse sentido, por ser difícil enquadrar Dion de Prusa em uma categoria ou outra, uma melhor classificação para ele seria de um filósofo, adepto de preceitos do cinismo e do estoicismo, mas também a de um sofista que priorizava a retórica e a eloquência em seus discursos, cujo objetivo eram os ensinamentos práticos e morais endereçados a grandes audiências. John de Prusa, assim como outros oradores que faziam da filosofia ou da retórica seu modo de vida ou sua profissão, foi um importante agente histórico cuja produção literária nos fornece muitas evidências sobre a situação das províncias no Oriente sob o Principado, uma vez que viajou por diversas cidades do Império declamando seus discursos. Por isso, devido ao vasto corpus documental e ao valor histórico de sua produção, é importante e necessário analisar como e também quais identidades foram atribuídas a essa personagem ao longo dos anos, o que também nos instiga a formular nossas próprias interpretações sobre quem ele foi. Aqui eu encerro a minha apresentação e agradeço a todas e a todas pela atenção.